Oi, gente! No vídeo de hoje eu vim compartilhar com vocês algo que me acontece toda vez quando chega final de ano. Eu nunca gosto de compartilhar isso, nunca falei, nunca comento, né? Sempre quero dar uma de durona. Mas esse ano eu resolvi compartilhar com vocês que talvez, né, eu compartilhando aqui, eu vou saber se tem alguém, né, algum imigrante que sente a mesma coisa que eu. Eu acho que sim, né? Porque eu sempre vejo algumas pessoas falando, mas eu nunca comentei sobre isso. Quando chega final de ano, eu fico sempre emotiva. Por quê? Porque quando eu estava no Brasil, a gente está ali no meio da família, né? Apesar que eu estou vivendo aqui em Portugal, que tenho minha mãe, meu marido, meus filhos, meus netos, genro, nora. Só que assim, quando eu estava no Brasil, tinha ali a casa dos meus pais, né? Que eu sempre estava geralmente toda tarde eu ia na casa dos meus pais. Tinha a casa dos meus tios. E geralmente tinha um tio batendo na minha porta, né, para tomar café, para conversar comigo. E é isso, quando chegava no final de ano, nós tinha um tio, o nosso tio velho, que infelizmente, uns 2 meses antes de eu vir morar em Portugal, ele faleceu. Geralmente quando a gente era final de ano, ele sempre gostava de ter a família toda reunida, ele sentia um prazer de ter a gente tudo lá, sabe. Ele comprava quando ele não tinha a vaca dele mesmo, que ele sempre teve terra e tinha vaca, né, tinha coisa, ele guardava lá para fazer, acho que ele tinha e quando era no final de ano ele matava ali, reunia a família. E quando ele não tinha, que um tempo ele vendeu a terra dele, foi morar na cidade, então ele fazia o quê? Ele comprava, né, ele comprava a vaca e porco e tudo enquanto, e a gente no final de ano reunia ali para estar comemorando ali o final de ano. Menino, quando era dia 24, o frevo já começava. Era na casa do tio velho, né, ia lá e era aquela festa, aquela alegria. Gente, quando eu lembro disso, assim, me dá, assim, aquela coisa, porque a gente sabe que são momentos que jamais vão voltar. Primeiro, porque hoje em dia ele já é falecido, né. Depois a minha avó faleceu também, aí já faleceu outro tio meu, né, que era o meu padrinho, que era uma coisa, né. Então, assim, a gente, quando a gente é imigrante, é que a gente vai pensando que há momentos tão maravilhosos que se a gente pudesse, a gente parava ali, ou se a gente pudesse fazia, voltava no tempo, né, igual tem aqueles filmes de voltar no tempo, quem dera que a gente pudesse fazer isso aí, porque foram momentos tão marcantes, momentos tão maravilhosos, que hoje, assim, quando eu lembro, assim, sabe, gente, parece que quando a gente é imigrante, parece que as emoções ainda ficam mais aguçadas na gente. Às vezes até eu choro. Quando eu mudei pra cá, quando eu vim, assim que eu cheguei, eu estava morando com a minha mãe, porque meus pais se divorciaram, né. Então eu fui morar com minha mãe, para minha mãe não morar sozinha. Gente, o dia que eu vim pra cá, eu nem me despedi direito da minha mãe, porque eu não podia fazer isso, porque se eu fosse me despedir como tinha que ser, eu não tinha coragem de deixar. Mas eu tive que tomar essa decisão, virei as costas e simplesmente saí, sabe. Não foi fácil. Até hoje, quando eu lembro, eu me emociono, porque foi uma decisão muito difícil de tomar, mas tem coisas, queridos, que a gente tem que tomar decisões, tem coisas que você tem que ir, mesmo que você sofra. E outra coisa muito difícil para mim é a falta do meu pai, né, porque eu sou muito apegada com meus pais. Hoje eu fico mais assim, porque eu tenho minha mãe, né, que mora comigo, graças a Deus consegui trazer ela, né, e ela tá aqui hoje comigo, mas ainda sinto muita falta do meu pai, muita falta mesmo. Muito difícil, é muito difícil. A parte de ser imigrante não é o começar de novo, não é o não ter documento, não, gente, a pior parte de ser imigrante é a saudade. Olha, eu tenho saudade de tudo, eu tenho saudade até, quando meus filhos eram pequenos, eu não trabalhava para fora, eu trabalhava só dentro de casa, né. Trabalhar mais do que trabalhar para fora. Mas eu ficava ali, então à tarde, geralmente, eu tinha uma vizinha que a gente ia sentar na porta dela e ficava ali tomando café e ficava ali, né, conversando. E eu sinto tanta saudade desse tempo, gente. Tanta saudade, até porque, na Europa, né, eu acho que também lá nos Estados Unidos, não tem costume de vizinho estar na porta, assim, não é igual no Brasil, né, esses costumes. Então eu sinto saudade, saudade dos parentes, saudade do meu pai, saudade, né, dos meus amigos, saudade de tanta coisa, saudade da comida. E quando chega no final do ano ainda é pior, né, é pior porque eu não vou ter meu pai para me dar um abraço nele, vou falar com ele por chamada de vídeo, mas não é igual. Eu nunca falei sobre isso para ninguém,
eu tô falando aqui hoje, né, nesse vídeo, porque eu senti a necessidade de compartilhar isso com vocês, que às vezes tá passando pela mesma coisa, tá chegando o final de ano e você tá aí com seu coração apertado, mas hoje, se alguém me perguntar: Você se arrepende de ter imigrado?", gente, apesar da saudade, apesar da distância, eu não me arrependo, porque acrescentou muita coisa na minha vida, na vida da minha família. Hoje, aonde eu vivi era um lugar muito difícil para os jovens, né, muitos, né, se metiam em tanta coisa. E hoje eu agradeço, porque eu tive uma fase difícil com meus filhos, mas quando eu cheguei aqui, as coisas mudaram aqui, a cultura é diferente, é um pouco diferente. Então hoje eu vejo minhas filhas se tornaram ótimas mulheres, né, hoje são casadas, têm sua família, meu filho é casado também, tem sua família, que virou um grande homem, e eu só tenho a agradecer, então não tem do que eu me arrepender, a saudade é grande, né, foi uma mudança grande para mim, mas não tem como eu me arrepender, porque tudo que aconteceu aqui foi só coisa maravilhosa. Apesar da dificuldade de chegar aqui e ter que pagar aluguel, lá no Brasil eu tenho minha casa própria, né? Chegar aqui, ter que não ter documento, ter que correr atrás de documentação, isso não é fácil, é complicado. Então, não é fácil migrar, mas para mim valeu super a pena. Valeu super a pena. Então, muitas vezes você tá querendo também fazer, né, tomar uma decisão. Então, quando você for tomar sua decisão, você vê o que vale a pena pessoal para ti, né? Pessoalmente, não. Às vezes, sim, a gente tem que medir, né, o que vale a pena de se distanciar da família e tudo. Mas para mim, eu só tenho a dizer que valeu a pena. Eu só tenho a agradecer a Portugal, que me recebeu de braços abertos. Nunca tive problema aqui em Portugal, sempre fui amiga de todos, né? Nunca arrumei confusão nem nada, mas que nunca fui maltratada aqui, sempre fui bem recebida. Então eu só tenho que agradecer, foi tudo bem. Então, a palavra de hoje é agradecimento, a saudade é grande, eu estou assim emotiva que, né, que estamos aqui já chegando em dezembro, já vai chegar as comemorações de Natal. Mas eu só tenho a agradecer, nada de me arrepender. Se perguntasse, você faria de novo? Faria tudo de novo, exatamente igual. Não teria medo. E isso também me faz acrescentar na minha vida que também outras coisas que eu vou ter que decidir, que a vida da gente é assim, né? Sempre em frente, né? Sempre tipo, nunca ficar na zona de conforto, nunca deixar cair na mesmice, nunca deixar de conquistar meus sonhos por causa do medo. Então, com isso, também agrega na minha vida de quando eu quiser tomar uma decisão, mesmo que seja desconhecida, eu analiso, mas não vou me paralisar por falta, né, de coragem, por medo, não, porque assim, temos que enfrentar o medo para que ele possa, né, para que a gente possa vencer de verdade. Então, 8 anos de Portugal e eu só tenho a agradecer. Eu sou Ana Lúcia, moro aqui em Portugal, né, como você já percebeu, já falei. Estou aqui no meu canal sempre compartilhando a minha rotina diária, não tem muito tempo que eu comecei a fazer isso, mas resolvi fazer, né, compartilhar, dando dicas. Se você tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta sobre, né, Portugal, sobre migrar, só deixa aqui nos comentários que eu vou responder, mas não esquece de ativar o sininho, de se inscrever no meu canal. Se você está chegando aqui agora, seja muito bem-vindo. Aqui eu vou fazer conteúdos que vai acrescentar na sua vida. E este é o meu vídeo de hoje e até o próximo vídeo.